E recebendo hoje, no primeiro Clube da Bola do ano, no quadro Entrevista Coletiva, o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, atual campeão catarinense com o Leão da Ilha, o homem que recolocou o Avaí na elite do futebol nacional, já comandou o Santos, Atlético Paranaense, Paraná, Goiás, Chapecoense, Lembro do Esporte, entre outros times, mas tenho certeza que o coração de Claudinei é azul e branco, ou está dominado pelo azul e branco nesses últimos anos, muita identificação com o time do sul da ilha de Florianópolis. Muito legal te receber aqui, Claudinei, já tinha tentado em outras oportunidades, o trabalho não deixou, mas nessa pré-temporada a gente arranjou aí, um abraço pro André também, que fez toda essa ponte pra gente te receber hoje aqui no programa. Muito bom falar com você, Mancha. Faz tempo realmente que a gente não participa, né? Esse ano passado foi uma correria danada, cara. E graças a Deus a gente terminou muito felizes aí com o acesso. Desculpa, era pra eu estar fazendo o programa da ressacada, tudo certinho com backdrop, mas a gente, nesse processo de pré-temporada, às vezes começa a falar por telefone, até com o William, que tá em Curitiba, com o Marquinhos, a gente começa a falar algumas coisas, acabou que me prendeu um pouquinho aqui e eu não consegui estar na ressacada para falar com vocês lá certinho com o backdrop, mas acho que dá pra gente falar daqui mesmo e esclarecer algumas dúvidas aí que vocês tenham com relação à preparação do Avaí ou ao que foi o ano passado do Avaí. Ney, que fala direto da mansão /resort /Aras Oliveira, onde ele está passando essa tarde de sábado antes do treino, antes do trabalho. Primeira pergunta, você está acostumado, Claudinei? Nosso quadro é uma entrevista coletiva, só que no lugar dos repórteres, os comentaristas vão te fazer uma pergunta. Primeiro, Emerson Luiz, lá de Blumenau. Boa tarde, Claudinei, é um prazer conversar contigo. Claudinei, o que foi prometido para você, falando na temporada, mais especificamente na Série B do Campeonato Brasileiro, com essa nova gestão, em termos de investimento, de objetivo? Fala pra gente. Então, Emerson, boa tarde. Em relação ao ano passado, lógico que a gente tem um incremento de receita, né? Mas a gente sabe que parte dessa receita está um pouco comprometida com os acertos financeiros que têm que ser feitos, né? O que foi passado é que a gente vai iniciar, né, e vai ser feito, as coisas vão ser feitas bem com os pés no chão, né, com equilíbrio financeiro, buscando esse equilíbrio financeiro. E aí talvez a gente pague um pouco o preço agora no início do ano, de não poder ter tantas contratações, né? A gente não vai iniciar o ano já com o elenco 100%, né, montado. Dificilmente se faz isso, mas a gente geralmente já está com 70%, 80% do elenco para a temporada toda. A gente vai iniciar com um pouquinho mais cauteloso no mercado, um pouquinho mais conservadores, diremos assim. E aí nós podemos, na sequência, em termos dos estaduais, como o Paulista, por exemplo, que tem muitos jogadores interessantes, e até para nós termos o atrativo da Série A, trazer reforços pontuais, né, jogadores com rodagem de Série A, aí, para a gente poder ter uma equipe competitiva e conseguir o objetivo principal do ano, que é a manutenção do Avaí na Série A, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos, quando a gente consegue o acesso. A gente está vendo algumas imagens do 2021 do Avaí, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, daqui a pouquinho Série B também. Agora a pergunta para o Claudinei Oliveira é de Chapecó, do repórter Júnior Espíndola. Claudinei, prazer inclusive revê-lo, cara, né? Prazer mesmo estar aí com a gente hoje nessa coletiva aqui no Clube da Bola. Falar um pouquinho sobre a questão que o torcedor me pergunta muito. O Avaí é o favorito para ganhar o título catarinense nesse ano, é o atual campeão, né? O pessoal pergunta muito nas ruas aqui. E sobre a maior dificuldade de jogar uma Série A. A gente acompanhou a Chapecoense ano passado, foi muito dificultoso. Qual que é a maior dificuldade? A questão de investimento mesmo? É a questão mesmo, enfim, de calendário? O que você vê que é a maior dificuldade do Avaí jogar a Série A esse ano? Pô, Júlio, é um prazer falar com você, cara, que faz tempo aí que a gente não se vê, né? Tivemos bons papos aí quando eu estive na Chapecoense. Assim, a Série A é difícil, como se fala, a qualidade dos adversários, né? Não de todos, é lógico, tem adversários que não têm um orçamento tão grande, mas, sei lá, 10, 12 equipes aí que já tem uma estrutura meio consolidada de Série A, que se mantém, né, por alguns anos na Série A, eles têm um orçamento muito maior que o teu, então você tem que ser muito assertivo nas contratações, tem que determinar bem o modelo de jogo para você sofrer menos na Série A. Eu acho que o Avaí na Série A de 2017 bateu na trave, faltou um ponto para a gente conseguir a manutenção, né? Um pontinho em 38 jogos é muito pouco, né?
e a gente, infelizmente, acabou ficando pelo caminho, mas quase conseguimos o objetivo. Eu acho que é entender a competição, é saber que vão ter equipes superiores à sua e saber que em alguns momentos você vai ter que ser protagonista, que você vai ter que enfrentar equipes do teu campeonato ali, e você nesses jogos tem que pontuar bastante, tem que tentar ganhar esses confrontos contra os da tua realidade e buscar pontos contra os outros. Legal. Antes da próxima pergunta do nosso comentarista, vou atender um telespectador, Claudinei. E a pergunta aqui, não é que o nosso telespectador não entenda que é provocativa, não tem nada a ver. Pela qualidade do trabalho do Claudinei, ele pergunta assim ao Robson, se em algum momento da sua carreira você foi convidado para treinar o Figueirense. Ou procurado? Rapaz, assim, antes de eu vir para o Avaí, em 2016, eu recebi uma ligação de um conhecido meu que até trabalhava no Figueirense na época, enfim. Não era dirigente, não, trabalhava no clube, né, na comissão. E comentou que estava tendo uma troca aqui no Figueirense, que existia a possibilidade, eu tinha saído do Paraná Clube, não estava trabalhando no momento. Foi um pouco antes de eu acertar com o Avaí. Né? Depois disso, não. Depois que eu acho que pelo trabalho que a gente fez no Avaí, até pela identificação que você falou que foi criada com o Avaí, não recebi mais nenhuma consulta do Figueirense. E trabalhei sim na Chapecoense, né, como todos vocês sabem, aqui no estado. Acho que o trabalho, quando você faz um trabalho bom no estado, acaba te credenciando a ser nome nas outras equipes. Mas tirando essa vez antes de eu vir para o Avaí em 2016, nunca houve esse convite. Legal, respondida a pergunta do Robson, agora sim, direto de Criciúma, sul do estado, Renato Semensati. Bom, primeiro deixa eu dar o boa tarde ao Claudinei, há tempos que não conversava com ele. Parabéns pelo acesso, Claudinei. A gente que está de volta aqui, o Criciúma Série B, sabe da dificuldade que é a Série B, principalmente quando você tem time grandes, como você tem o Vasco, o Cruzeiro. Em tese, você teria apenas 2 vagas, mas a Série B do ano passado mostrou diferente. Mas a minha pergunta para você é fora do nosso cenário aqui, Claudinei. A gente está vendo, né, há um tempo atrás, os treinadores brasileiros perdendo espaço lá fora. Né? O Vanderlei Luxemburgo, quando teve lá no Real Madrid, dos Galácticos, do Ronaldo e do Zidane, foi o último treinador brasileiro a treinar um grande time. E a partir daí, os treinadores brasileiros foram perdendo espaço lá fora, os argentinos ganhando, os portugueses ganhando, e os brasileiros perdendo espaço. E me parece que essa dança das cadeiras, ela chegou aqui no futebol brasileiro. A gente vê o Flamengo, que tem trocado de treinadores repetidas vezes, dos últimos 4, 3 treinadores estrangeiros, aquela ânsia do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, como se o Jorge Jesus voltando ao Flamengo seria garantia daquele grande trabalho lá de 2019. O Atlético acabou de receber a informação de que o Cuca, né, ia se retirar por um período. Cuca campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e já foi correndo lá fora e buscou um treinador português. O Atlético Mineiro flerta com o Jorge Jesus e você não vê nome de treinador brasileiro. Eu acho que a gente pegar dos 3 maiores investimentos do futebol brasileiro, acho que só o Silvinho é quem está resistindo no Corinthians e mesmo assim, na minha visão, de forma injusta, sendo muito criticado, muito questionado. Você concorda com essa perda de espaço dos treinadores aqui dentro agora do futebol brasileiro? E se concorda, por que isso está acontecendo na sua visão, Claudinei? Eu acho que você tem razão. Eu acho que o espaço, os estrangeiros estão vindo, até pelo sucesso do Jorge Jesus, né? Acabam ganhando um espaço maior. Né? A gente entende que o Jorge Jesus fez um grande trabalho no Flamengo, né? O Flamengo foi uma equipe dominante quando ele estava aqui, como foi o Atlético do Cuca agora. Né? O Cuca venceu 3 campeonatos aqui no Brasil na mesma temporada. Eu acho que a gente tem que ter inteligência, tem que continuar trabalhando, tentar reverter isso, né, dentro de campo com trabalho. Não adianta a gente ficar falando muito, não. Acho que são competentes. Né? O Brasil perdeu um pouquinho o mercado europeu. Né? Os argentinos eles conseguem entrar com mais facilidade até no mercado espanhol ali pela facilidade de idioma, acredito eu. Mas os brasileiros antes entravam ali no Porto, Benfica, Sport, já chegaram a ter treinadores brasileiros, se não me falha a memória. E a gente tem que recuperar isso. Né? Hoje a gente tem um treinador brasileiro fazendo muito sucesso fora, que é o Félix Chamusca, trabalhando no Avaí, está muito bem no mundo árabe lá. Mas nas grandes equipes da Europa, realmente... O Leonardo, acho que teve uma experiência, né? Acho que na Inter de Milão, se não me engano. E, enfim, a gente tem que recuperar isso. Silvinho também, antes de vir para o Corinthians, esteve no Lyon, né? No Olympique Lyon, se não me engano. A gente tem que recuperar com trabalho, né? Como o Cuca fez no campeonato, como o Renato fez um tempo atrás. Né? A gente tem que estar com as portas abertas para as pessoas que vêm de fora. A gente não pode
agir, né, tratar mal os que vêm, eles estão vindo porque algum espaço está se vendo aqui. Eu acho que é uma coisa que aos poucos vai se reverter com a competência do treinador brasileiro. Hoje eu acho que a realidade é essa. Temos um treinador estrangeiro que fez um grande trabalho no passado, no Fortaleza, né, o Voivoda, né? Voivoda é um nome estranho, é difícil de pronunciar para mim. Mas o Voivoda fez um grande trabalho no Fortaleza, é inegável. E entender também que, como você falou, os que têm tido sucesso têm vindo, exceção essa que eu citei, eles têm vindo para dirigir os melhores times do Brasil, né? Então o Cuca também dirigiu um time com o melhor elenco, foi campeão, né? O Rogério Ceni ano passado foi campeão brasileiro com o Flamengo, enfim. E eu acho que eles estão vindo fazendo grandes trabalhos porque estão pegando as melhores equipes, né? Se a gente tiver hipoteticamente 20 treinadores estrangeiros na Série A, vão ter 4 que vão ser rebaixados, vai ter um que vai ser campeão, vão ter 3, 4 que não vão chegar no fim do primeiro turno. Na realidade, vai ser a mesma que acontecia aqui antes da gente ter os estrangeiros. Legal, vamos fazer mais uma rodada. Voltamos então para Blumenau com Emerson Luiz. Claudinei, você conseguiu o acesso, mudou a diretoria, mas por méritos, por tua competência, você foi mantido. Essa diretoria acredita no teu trabalho, mas de longe aqui de Blumenau, principalmente em redes sociais, a gente via muitas críticas em relação ao teu trabalho. Poucos méritos nessa relação, enfim, de torcedor, muito mais paixão do que razão. Mas você, como é que administra as críticas, ô Claudinei? A gente tem que, eu não tenho, né, rede social, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, nada disso. Mas a gente, lógico, você fica sabendo, você sente o clima às vezes, né, algum comentário, enfim, tem o feedback do pessoal da assessoria do clube, da sua particular. Eu encaro com normalidade, assim, às vezes você não entende, né, mas você tem que aceitar, né, hoje em dia as redes sociais estão aí, a pessoa senta, você não sabe quem está do outro lado do computador, ou do tablet, ou do celular, e escreve o que quer. Eu tenho convicção que eu fiz um grande trabalho, né, não fiz trabalho com o objetivo de agradar ninguém, muito menos de agradar a todos, mas eu fiz um trabalho no Avaí que deu o primeiro título do Avaí na última temporada, primeiro título fora de Florianópolis que o Avaí conquistou, né, catarinense. Nos deu acesso, a primeira vez que consegue título catarinense e acesso no mesmo ano. Fizemos aí, batemos um recorde de tempo sem tomar gols durante a temporada, enfim. Eu entendo as críticas, algumas eu acho injustas até, né? Questão de rótulos, essas coisas. Mas a gente tem que entender e tem que evoluir. Eu acho que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado para você, para o próximo trabalho. Então, com certeza, quando eu comecei como treinador profissional lá no Santos, né, que vindo da base, eu era um treinador muito menos competente, capaz do que eu sou hoje. Eu estou melhorando a cada ano. Eu acho que esse ano, do jeito que foi, com a gente ganhando tudo e sendo cobrado, e sendo criticado, e sendo questionado, para mim também serviu como evolução, né? A gente passou por esse ano aí, como você falou, com alguns questionamentos e conseguimos chegar no final do ano e conquistar o acesso. Então, serve como crescimento, cara. Tudo que você passa, que você vive, você tem que tirar proveito para evoluir. Legal demais, Claudinei Oliveira ao vivo com a gente aqui no Clube da Bola. Mais uma pergunta que vem de Chapecó com Júnior Espíndola. Claudinei, uma situação que a gente comentava bastante aqui quando você estava na Chapecoense, a questão de jogar bonito e não jogar bonito, né? Entra muito nessa questão que o Emerson até falou, das críticas, né? É muito difícil hoje também jogar bonito e ganhar jogo, né, Claudinei? Essa é a verdade. Conseguir resultados dentro de campo é sempre uma batalha, uma guerra. A gente viu o Avaí, inclusive, no último jogo, aí virando a partida e tal, e vencendo para conquistar o acesso. Como é que você vê essa questão aí? Jogar bonito ou ganhar? Dá para fazer as duas coisas ou não, Claudinei? Dá para fazer, Júnior. Eu acho que tem clubes que tem equipes que conseguem, né? Você tem que entender qual é o teu elenco, né? Qual é o teu tamanho dentro da competição que você está disputando. Eu acho que o Avaí venceu o estadual sendo dominante, né? Acho que com 2 derrotas só, né? Fizemos um estadual muito bom nos últimos. Terminamos o estadual, passamos os mata-matas aí sem perder nenhum jogo. Vencemos fora de casa a Chapecoense com méritos também. Você tem que entender o que você tem em mãos, né? É lógico que a gente está falando do Avaí, da Chapecoense, você acompanha a Chapecoense aí, a gente estava montando o time da Chapecoense para jogar a Série A, né? E aí a gente jogava de uma maneira e treinava para enfrentar depois os grandes na Série A. Isso a gente estava montando dentro do Catarinense. Em algum momento achou-se que a Chapecoense tinha que se expor um pouco mais, tinha que ser agressiva, esquecer a Série A, e você viu o que deu em 2019, né? Foi o primeiro rebaixamento da Chapecoense. Então, eu acho que você tem que entender
o tamanho que você tem dentro da competição. O Avaí dentro do estadual foi dominante, foi protagonista, propôs jogo. Na Série B, a grande maioria dos jogos a gente teve mais posse de bola, finalizou mais que o adversário, né? Fomos melhores que os adversários na maioria dos jogos, não em todos, e resultou com essa grande temporada. E agora a gente tem que iniciar o Catarinense sabendo que a gente tem que buscar o título catarinense, tem que buscar o bicampeonato, temos que ser protagonistas, mas a gente tem que saber que quando chegar a Série A a gente vai ter que ter um modelo que nos dê um pouquinho mais de segurança, porque qualquer erro na Série A, pela qualidade do adversário, te custa muito caro. A gente fecha a entrevista coletiva com Renato Semensati, mais uma pergunta que vem lá do sul do estado. Claudinei tocou num ponto que eu acho fundamental, que é você saber o seu tamanho dentro da competição que você está. Dentro disso, Claudinei, o que é mais difícil para um clube do tamanho do Avaí, que é o tamanho do Criciúma, que é o tamanho da Chapecoense, o Figueirense daqui a pouco se recuperar, vai ser desse mesmo tamanho, é o nosso cenário catarinense. É mais difícil, não deixa eu citar o Brusque, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, senão o pessoal vai ficar bravo com razão. Mas, assim, é mais difícil você subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, num campeonato de 20, em que tem um ou dois só maior do que você, ou é mais difícil você se manter entre os 16 da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu sei que o torcedor olha e fala, não, mas esse ano a cota de TV é de 30. Pois é, e do adversário é de 300. Qual que é a sua leitura, olhando especificamente para os clubes do nosso tamanho, do tamanho do Avaí? Então, Renato, em termos financeiros, né, em termos de equilíbrio financeiro, com certeza a Série A é mais difícil, né? Agora, a Série B, ano passado foi muito complicado, e esse ano ainda está recebendo o Bahia, Sport, né? Está recebendo o Grêmio e a própria Chapecoense, que é uma equipe que costumeiramente frequenta a Série A. Então vai ser mais complicado ainda a Série B. Em termos de números absolutos, é mais fácil você se classificar entre 16 do que se classificar entre 4, né? Só que com essa questão de desequilíbrio financeiro, é muito complicado a manutenção na Série A. A gente tem que ter, como eu falei, a gente pode errar pouco, né? A gente não tem muita bala na agulha, então a gente tem que acertar quase tudo para a gente fazer uma grande Série A, né? E como eu falei, a gente tem que entrar com esse objetivo, de procurar acertar nas contratações, acertar no modelo de jogo, acertar nas escolhas, né? Em perfil de atleta, porque a Série B te dá, como eu falei, alguma margem de erro, né? Algum jogo você não joga tão bem, mas o adversário às vezes não tem também tanta qualidade e não consegue fazer gol em você. A Série A, você tiver dar 2, 3 chances para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, para qualquer outro dos grandes aí, Inter de Porto Alegre, Santos, São Paulo, Corinthians, enfim, Palmeiras, você deu 2, 3 chances, eles estão fazendo gol, né? E na Série B, às vezes, você pode conceder um pouquinho mais de chance para o adversário, dar mais espaço, o adversário não consegue aproveitar. Legal demais. Claudinei Oliveira, te agradecer muito aí por esse papo, resenha boa. Queremos te receber mais vezes em 2022 aqui no Clube da Bola, que o papo sempre é bom. E deixa eu te perguntar um negócio. Temos um amigo em comum lá em Santos. Toda vez que eu falo com o Maurício Fernandes, o Boca, ele que é baterista, ele me fala, como é que tá o Claudinei? Nós éramos vizinhos, morava na frente da casa dele, sempre trocava ideia, sempre acompanho ele. Ele é santista, mas ele diz, em Santa Catarina eu sou Avaí, mancha, por causa do Claudinei. Ô, Maurício, meu grande amigo de infância mesmo, baterista do Ratos do Porão, lá com o Gordo, Pacho. Maurício é gente boa demais, cara. Gente boa demais, a gente conhecia a família, morava no mesmo prédio, ele morava no terceiro andar ou no segundo. A gente, jogava bola na rua ali juntos, grande amigo. Você falar com ele, manda um abração pra ele, cara. Saudades dele, quando tiver em Santos, ver se a gente consegue se falar. Mandarei sim, ele diz, eu sou santista, mancha, mas em Santa Catarina eu sou Leão da Ilha. Legal, legal demais, Claudinei. Bom final de semana, bom trabalho e a gente se encontra com certeza no Campeonato Catarinense. Grande abraço, brigadão. Legal, conversamos ao vivo aí com Claudinei Oliveira, técnico do Avaí.